Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. E também estamos no YouTube. Você pode acompanhar lá no YouTube o programa Saúde e Companhia. Quero desejar a você uma ótima semana com muita saúde. Aliás, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, como diria aquele comediante. Antes de apresentar o convidado de hoje, vai ser um bate-papo muito legal, eu gostaria de fazer rapidamente uma observação sobre um tema que é muito importante, que tem muito a ver com vida, com saúde, com comportamento. Um estudo divulgado recentemente, um estudo sério, com o objetivo de conscientizar os motoristas, mostra que no Brasil, o álcool, a bebida alcoólica, mata 1,2 brasileiro por hora. Barbaridade. É um negócio assustador. Por hora. Os estudos mostram que no Brasil, álcool e volante é uma combinação trágica e que traz consequências devastadoras para toda a sociedade. Outro detalhe é que a idade de motoristas envolvidos em acidentes de trânsito usando álcool é na faixa de 20 a 25 anos de idade. É a maior fatia. Depois, de 25 a 40 e de 40 até 72 anos. É um alerta que esse estudo traz à sociedade para que se façam campanhas efetivas, não campanha uma vez por ano ou uma vez a cada 6 meses. Quando existe a Semana Nacional do Trânsito, se fala muito sobre isso. Álcool e direção não combinam. Mas trânsito se faz todo dia. Todos os dias e noites acontecem acidentes envolvendo motoristas embriagados, quando não sendo vítima o motorista, mas sendo vítima pessoas que não são motoristas. São dados assustadores e que com certeza tem que ser feito algo no sentido de que se diminua essa alta incidência. Cada vez mais se fala em produzir mais carro em circulação, e o número de veículos no Brasil circulando tem aumentado consideravelmente. A indústria automobilística gera milhares de empregos. É uma das áreas da economia que mais gera emprego, gerando veículos e peças, para que as pessoas possam se locomover. Mas tem que haver responsabilidade na hora de você comprar um carro, na hora de você dirigir um veículo. Direção e álcool e bebida nunca combinaram. Nunca vai combinar. Conscientizar é preciso. Porque nós temos visto verdadeiras tragédias. Jovens morrendo, perdendo a vida, pessoas inocentes, muitas vezes, sentadas num abrigo de ônibus, numa calçada, são atropeladas por motoristas dirigindo o veículo embriagado. E o que acontece com o motorista? Não existe no Código Penal uma legislação para punir com rigor aquele que mata e que está embriagado ao dirigir um veículo. A pessoa é presa, depois paga uma fiança, vai para casa, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, a família da vítima fica sofrendo a perda prematura, muitas vezes, daquele ente querido, e o motorista que causou a morte fica aí. Muitos voltam a beber e voltam a dirigir novamente. Nós precisamos fazer algo. Eu falo isso aqui porque eu posso ser vítima e você também pode ser vítima de um motorista embriagado dirigindo seu carro
de forma irresponsável. Conscientizar e punir com rigor é preciso. A sociedade deve se unir no sentido de fazer com que as autoridades façam leis que punam com rigor o motorista infrator. O carro é uma arma e, quando não bem utilizado, pode se tornar destruidor. Conscientizar é preciso. Eu procuro fazer a minha parte. Faça a sua parte para um mundo melhor, um mundo ao qual nós estamos inseridos. O programa de hoje vai falar sobre fertilização assistida. Muitas mulheres no Brasil têm dificuldade de realizar um sonho que é ser mãe. Muitos casais, às vezes é o marido, às vezes é a mulher que tem lá um problema e que precisa de uma assistência para que esse sonho seja realizado. Eu recebo no programa de hoje o Dr. Valdir Martins Lampa, médico ginecologista e especialista na área de fertilização assistida. Dr. Valdir, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Arivan. Muito obrigado pelo convite. Você sabe que eu me sinto muito feliz quando você me convida para participar do teu programa. Então, mais uma vez, muito obrigado. Que é isso, é uma alegria poder receber você aqui, Valdir. Doutor Valdir, nesses tempos que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas deixaram de tomar vacina com medo de que iriam morrer. Você sabe disso. Um exemplo, a vacina contra a gripe encalhou nos postos de saúde de todo o Brasil. O número de pessoas que se recusaram ou se recusam a tomar a vacina contra a gripe, por exemplo, é muito grande. O governo comprou milhares de doses de vacina e muitas delas vão ser descartadas, é dinheiro jogado fora, dinheiro nosso, porque a população não está atendendo ao chamamento. Aqui em Joinville, menos de 30% do público-alvo que deveria receber a vacina, só 27%, 28% receberam. Faço a pergunta a você, doutor Valdir Lampa. Uma mulher grávida, ela pode tomar a vacina? Ela tem impedimento de tomar a vacina? A vacina pode fazer com que ela tenha um aborto? A vacina pode fazer com que ela tenha problemas na sua gestação? Absolutamente não, Erivan. A única vacina que a grávida não pode tomar é a vacina da rubéola. Isso nos primeiros meses de gestação, tá? Mas outras, não, nenhuma. Inclusive Covid, inclusive a gripe, né? Para se proteger. Eu acho que não tomar vacina é uma coisa assim absurda, absurda, né? A gente ouve realmente falar, muitas pacientes dizer, olha, eu tomei uma dose, me senti mal, não vou tomar a segunda, não vou tomar a terceira, não vou tomar a quarta. Eu digo, mas será que foi realmente a vacina que fez mal, né? Então, nós, profissionais da saúde, eu tomei as 4 doses, né? Tomei da gripe, tomo todo ano, entende? E nunca me fez mal, nenhuma vacina me fez mal, até hoje, entende? Pelo contrário, eu acho que protege, né? Então, não tem razão para as pessoas, para acontecer isso que você acabou de citar, nem eu não sabia que o número era tão grande assim, né? De pessoas que não vão se vacinar. Eu não consigo entender, eu acho que é um descaso muito grande com a própria saúde, entende, irmão? O objetivo, doutor Valdir, da campanha era 95% do público-alvo, 95%. E a campanha alcançou apenas 28,7%. Aí você vê como nós temos um universo descoberto de pessoas suscetíveis a terem contato com o vírus influenza. E o tempo, e esse inverno está sendo estranho, né? Sim. Você dá uma temperatura de 28 graus durante o dia, à noite cai para 17, 16. E segundo dizem os infectologistas,
esse alto e baixo da temperatura, a janela da imunidade se abre, a pessoa tem contato com o vírus, e pimba. adquirir a doença. Né? E os hospitais em Joinville estão lotados, doutor Valdir. O São José lotado, o Regional lotado, o Bethesda lotado, a Unimed com lotação quase também. Dona Helena, mesma coisa, a AP Vida igual. O Hospital Materno Infantil com movimento gigante. Os PAs com doenças oriundas do vírus influenza, muitas pessoas infectadas. Eu acho a gripe, veja bem, nós podemos comparar, citar, né, a vacina do Covid. Isso. Porque você veja que nós vivíamos uma situação assim extremamente, né, não saía de casa, não tinha reunião. Todo mundo enclausurado. Né, exatamente, entende? Veio a vacina, as coisas foram esfriando. E o que aconteceu? Hoje nós já voltamos à vida normal. Agora, né? tem um detalhe, doutor Valdir, desculpa interromper, eu conversei recentemente com um infectologista e ele me falou, Sr. Ivan, o vírus ainda está entre nós. Sim. Nós temos que adotar algumas práticas que nós adotamos na época que estávamos vivendo a pandemia. Se você tem sintomas que podem novamente ser o Covid, mas que são sintomas não tão fortes, não saia de casa. Fique em casa. Se você precisar sair, use a máscara. Isso. Usar álcool gel para higienizar as mãos. Isso deve continuar fazendo, independente de ter sintomas. Mas não acontece isso, Walter. Se você vê o comportamento das pessoas em supermercados, a pessoa bota a mão na escada rolante, aí bota a mão no nariz, e eu fico observando. No olho. Isso, não pode. Ali o vírus está circulando, porque passam centenas de pessoas por dia e uma delas pode estar com o vírus. Pode estar. Deixa o vírus naquele corrimão, você bota a mão, bota na boca, ou no nariz, ou no ouvido, vai ser contaminado. Então, higienizar as mãos é um ato tão simples, mas as pessoas esqueceram, Walter. No mínimo, né? No mínimo, higienizar a mão. Isso no mínimo. Eu tenho dito aqui repetidas vezes. Primeira coisa que se faz quando chega em casa. Lavar as mãos. Lavar as mãos. O médico, quando vai operar, doutor Valdir, cirurgia marcada, o paciente já está lá no hospital, preparado e tal. O médico chega, ele se encaminha lá para aquele local. Como é que é o nome daquele, Valdir? Centro cirúrgico. E onde tem para fazer a asepsia lá. É um lavatório. Lavatório mesmo. Primeira coisa que ele vai fazer? Antes de entrar na cirurgia, lavar bem as mãos. 10 minutos, né, Valdir? Escovando. Escovar as as unhas, pessoas não sabem como é que é. Um dia eu vou até pedir para que você possa filmar para mim. Mande que eu vou mostrar aqui no programa. Com uma escovinha, né? O médico lava. É um ritual, né, Valdir? É um ritual. Por quê? Que tem que ser obedecido. Por quê? Por quê? E depois disso nós ainda calçamos a luva. A luva esterilizada. E a luva está esterilizada. Esterilizada. Então, é um ritual para eliminar os germes das mãos. Uma luva, acidentalmente, pode perfurar durante uma cirurgia. Isto. Porque nós usamos agulha, usamos bisturi, ela usamos pode cortar pinças, a luva. pode perfurar, né? E eu tenho que estar com a mão limpa até trocar a luva. Até fazer uma troca da Entendeu? luva. Então, isso é muito importante. E higienizar as mãos. Mas o álcool resseca a minha mão. Usa sabão. O sabão também é um detergente que elimina bactérias e vírus. Não, já vem nos hospitais, já vem a escovinha ensaboada. Ensaboadinha. Lá no hospital da Unimed, por exemplo, foi substituída a escovinha pelo álcool. Álcool? Álcool. Tá vendo só? Nós fazemos a higiene da mão, lavamos e depois se usa o álcool. Álcool na mão e no braço, na altura do cotovelo. No antebraço. Isso. Então é importante as pessoas terem essa consciência de que quando chegarem em casa, a mamãe, o papai, o adolescente, não pegue no cachorro, não pegue no filho, na mãe, no pai. Não, lava a mão. Isso. Porque você está trazendo de fora para dentro de casa uma mão infectada. Sim, está sujo. Tá. Você pega num monte de coisa, né, Valdir? No ônibus, lá no shopping, no supermercado, dinheiro, papel, não sei o quê, e você leva nas mãos, né? Então, higienizar as mãos é uma forma fundamental de nós contermos mais casos de Covid. E em Joinville tem pessoas internadas com Covid ainda tem, ainda morrem pessoa vítima do Covid. Por quê?
muitos deram sorte para o azar. Algumas não tomaram vacina, mas o que tomou vacina morreu. Aconteceram casos também de pessoas que tomaram a vacina e morreram, mas não foi a vacina a causadora da doença. Já está comprovado, foi um problema que a pessoa tinha que causou a morte. Exatamente. Eu não estou aqui dizendo que você tem que tomar a vacina, é uma escolha da pessoa, né? Claro. O médico, por exemplo, não pode obrigar um paciente a tomar um remédio. Não, a fazer nada. Ele receita o remédio e diz, esse é o remédio. O nosso papel é orientar o paciente. É um orientador. Cabe a ele seguir ou não a nossa orientação, entende? Então é isso. A vacina é a mesma coisa, né? A cirurgia é a mesma coisa, entende? Olha, o senhor tem indicação de cirurgia, por isso, por isso, por isso. Coloca as razões, né? A pessoa fala, não, eu não quero fazer a cirurgia. É uma opção do paciente. paciente. Tem que assumir, né, as consequências disso, né? Então, falando do Covid, eu depois da 4ª dose da vacina, eu peguei Covid. Mas? Entendeu? Como é que foi que eu peguei Covid? Eu e meu filho fomos fazer um curso em São Paulo, né? E fomos, obviamente, de avião. E tinham parado de obrigar as pessoas a utilizarem a máscara. Então, nós fomos todos sem máscara, todos que estavam no avião. Eu tenho certeza que eu e meu filho pegamos Covid no avião. Mas você não teve, assim, sintomas? Eu voltei do curso, eu e meu filho voltamos do curso no domingo. E eu estava me sentindo já meio febril, com mal-estar. Tanto é que no aeroporto ele comeu. Pô, pai, não vai comer? Eu falei, não estou com vontade, estou sem apetite. Aí, mas eu já tinha tomado dipirona lá no curso, no domingo, porque o curso foi sábado e domingo. E, conclusão, ele foi fazer o teste, começou a se sentir mal também, foi fazer o teste, deu positivo. Ligou para mim, na segunda-feira eu fui fazer o teste, deu positivo. Também. Suspendi tudo, fiquei uma semana na praia. Mas não teve, assim, sintomas? Nem febre, nada. Nada, foi um mal-estar. Mal-estarzinho. Mas isso porque você tomou as doses da vacina. Lógico. Ela deu uma proteção. Foi muito simples demais os meus sintomas. As pessoas duvidam, às vezes, disso, né? Porque a pessoa diz, eu tomei a vacina contra a gripe e tive gripe. Não, você teve um resfriado. É diferente. É diferente. O doutor Valdir tomou 4 doses da vacina contra o Covid e pegou Covid. E peguei Covid, entende? Mas com sintomas bem leves. E se não tivesse tomado a vacina, Valdir? Talvez pudesse, né? Eu sou hipertenso, tenho um certo grau de diabetes. Teria com certeza uma consequência pior. Exatamente. Mas tudo é consciência, né? O nosso programa, que já está há 30 anos no ar, nunca impôs nada a ninguém. O que nós fazemos aqui é um alerta. Alertar. Se você acha que tem que optar em não fazer uso da vacina, não faça. A consequência é sua. É lógico. Muitos que eu encontrei que disseram, eu tomei porque eu vi você falar lá e tal. Eu tomei as doses que tinham que ser ministradas. Desde que foi implantada a vacina contra a gripe, eu tenho tomado. Claro. Nunca mais me deu gripe. Exatamente. O que me deu foi resfriado. Mas eu trato rapidinho ali e tal. Gripe mesmo, nunca mais. É isso eu quero viver mais e com saúde, Valdir. Com certeza. Se a medicina oferece essas opções, e é bom, por que não posso fazer proveito? Não? E é gratuito? Não, nós pagamos, né? Nós pagamos. Pagamos. Muito bem, nós vamos a um intervalinho rápido, depois vamos falar sobre... Eu quero que o Dr. Valdir, gostaria que o Dr. Valdir falasse um pouquinho mais sobre a importância da imunidade na mulher, qual a importância da boa imunidade na mulher para ela ter uma gestação saudável, uma gestação boa, gerando um bebê saudável, um bebê bonito, que vai dar muitas alegrias, que vai gerar riqueza do país, que vai gerar, toda a felicidade do mundo. Nós vamos intervalinho rápido, lembrando sempre dos nossos apoiadores, o Clube Social Saúde. Você já conhece o Clube Social Saúde? Não? Faço um convite a você. Você já ouviu falar, ou não ouviu falar, do Clube Social Saúde? Esse clube funciona como uma associação das melhores marcas no que diz respeito à saúde e bem-estar. Com uma grande atuação em Santa Catarina, o Clube Social Saúde traz sempre o que há de melhor para seus associados.
Se você se associar ao Clube Social Saúde, você vai ter profissionais de alta competência para à sua disposição, com preços muito em conta. Vale a pena. Está ali na telinha o telefone e o endereço eletrônico clubesocialsaude.com.br. Eu recomendo. Clube Social Saúde. Em nome também do Laboratório de Análises Clínicas Jimenez, sempre perto de você. Quando se fala em análises clínicas, eu recomendo Jimenez. Em nome também da São Marcos Pneumonologia, se você ronca, tem apneia, roncar é ruim, hein? Apneia, o que é apneia, Arivan? Apneia é quando você vai dormir e acorda desesperado, com falta de ar. Isso chama-se apneia. Isso pode trazer consequências drásticas à sua saúde. Se você tem esses problemas, Clínica São Marcos Pneumonologia, clínica especializada em doenças do sono, 3422-2045. E também em nome da nossa Oceano 100% surf. Moda surfwear é com a Oceano. Como diz o slogan da Oceano, destrua as ondas, não as praias. Intervalinho rápido, Saúde e Companhia volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do médico ginecologista, especialista em reprodução humana, né, Valdir? Isso, também. Dr. Valdir Martins Lampa. E não esqueça, quando você for caminhar, leve junto uma garrafinha de água. A hidratação é fundamental. Ok? Doutor Valdir, imunidade para a mulher que quer engravidar. Tem muito a ver com um óvulo saudável? Tem muito a ver com uma gestação saudável? Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Entende? Então, assim, normalmente, como eu falei, a única vacina que a gente pede para a mulher esperar 3 meses, se ela tomar, né? Faz o exame, olha, não teve contato com a rubéola. Tá. Não deve ter durante a gestação, que é extremamente maléfica para o bem-estar fetal. A rubéola. Mas se ela já tomou a vacina antes... Isso, se ela já tomou... Já está vacinada. Já está vacinada. E é importante para a mulher tomar essa vacina? Com certeza, ela faz o exame, rubéola. Tem dois marcadores, IgG e IgM. Certo. IgG deu positivo, significa que ela está imunizada. Estando imunizada, né, não tem necessidade, obviamente, de tomar novamente. Se ela não está imunizada, ela deve tomar a vacina, mas esperar 3 meses para começar a tentar engravidar. Entendeu? Ela não pode tomar a vacina e imediatamente engravidar. Ou no começo da gravidez, tem no mínimo 90 dias. 90 dias. Todas as mulheres que querem engravidar, elas devem fazer esse exame para saber se elas já tomaram vacina? Porque às vezes esquece, né? Eu não me lembro, a minha mãe não me falou, a minha mãe já morreu e não falou. Não, às vezes a pessoa teve rubéola, com sintomas leves, entende? Já está imunizado, nem tomou vacina. Né? Mas o exame é bom fazer? É bom. O exame de sangue? O exame de sangue, entende? Não só de rubéola, toxoplasmose, outros vírus, entendeu? Então, tudo isso é importante, né? Ela engravidar, planejar a gestação dela, sabendo que ela está saudável, que não tem nada que vai impedir o desenvolvimento normal do feto, né? Uma mulher que está querendo engravidar e tem dificuldade, ela tentou 1 vez, tentou 3 vezes, tentou 4 vezes, tem 35 anos de idade. Ela deveria procurar uma orientação, Valdir? Olha, Arivan, 35 anos já está acendendo um farol amarelo. 35? 35. Por quê? Porque a mulher nasce com os óvulos que ela vai ter para o resto da vida. Quando a mãe dessa mulher estava grávida de 4 meses e meio, os óvulos foram formados. E eram cerca de 8 milhões de óvulos. Só que, dos 4 meses e meio até ela começar a menstruar, né, ela veio gastando esses óvulos. Então, o que acontece? Quando ela começou a menstruar, restam 400 mil óvulos. Então, ela gastou 7.600.000 óvulos dos 4 meses e meio de gravidez até ela começar a menstruar.
entende? Então, uma mulher de 35 anos, o óvulo dela tem mais de 35. Tem 35 anos e 4 meses e meio. Entende? Quase 35 anos e meio. Só uma pergunta, doutor Valdir. É interessante o que você falou, porque quem está em casa não está captando, de repente não entendeu bem. Sim. Uma mulher engravidou de uma menina. Certo. Essa menina, já lá, o esperma e o óvulo se encontraram. Sim. O esperma fertilizou o óvulo. Certo. Aí, 1 mês de vida, já está o fetozinho com 1 mês de vida. Certo. 2 meses de vida, 3 meses de vida. Esse feto já está produzindo óvulo? Não, 4 meses, 4 meses e meio. 4 meses e meio. Vamos dizer 6 meses. Não é que ele está produzindo, são formados. São formados. As glândulas, os ovários já estão sendo povoados por óvulos. Com 6 meses. Com 4 meses e meio. 4 meses. Putz, é metade da gestação. Não, é interessante a anatomia humana. É que eu digo, as pessoas às vezes deveriam estudar um pouquinho, né? Como custa aí ouvir uma orientação. Com 4 meses e meio, uma menina já está com os óvulos formados. Com os óvulos formados. E dali em diante ela começa a gastar, mesmo dentro do útero da mãe. Ainda não é nenhum serzinho formado totalmente, né, Valdir? Não, com 4 meses e meio não tem condições. É a metade? É metade. Aí ela começa a queimar os óvulos com 4 meses e meio. Isso. Quando ela chega, ela está com 8 milhões de óvulos. Isso. Quando ela chega com 35 anos, ela tem quantos? Aí é que está, entende? Aí a gente já começa a se preocupar, porque hoje nós fazemos o que nós chamamos de pesquisa da reserva ovariana, entendeu? Então, o que acontece? O que é isso? São exames. A gente faz um exame de sangue, que chama hormônio antimileriano, que é produzido lá pelo ovário, e nós temos um parâmetro para saber como é que está a reserva. Outro exame que pode ser feito também é um ultrassom transvaginal na primeira fase do ciclo, né? Quer dizer, assim que termina a menstruação, ou no finalzinho, e faz-se a contagem do que nós chamamos folículos antrais, entende? Aliás, esses 2 parâmetros devem caminhar juntos, que aí nós temos condições de fazer uma avaliação bem adequada. Então, com 35 anos, o farol amarelo já está aceso para ela. Quanto mais próximo dos 40, o sinal vermelho já acendeu. Entende? Não é que eu estou dizendo que não vai engravidar. Claro que vai engravidar, pode engravidar. Eu tenho pelo menos umas 2 que eu me lembro que engravidaram com 50 anos. 50? 50 anos. Uma tinha feito reversão de laqueadura, tinha laqueado, casou com outro homem, e fizemos a reversão e ela engravidou. Demorou uns 5 anos ou mais. 50 anos. E engravidou com 50 anos, entende? Graças a Deus o neném foi normal, das 2, né? E não tivemos nenhum problema de saúde com o bebê. Mas aumenta também essa questão, né? Dos 40 anos em diante, a síndrome de Down, que é a mais comum e mais conhecida, ela passa a ser muito mais frequente. Não é que é assim, frequente, 50% dos bebês acima dos 40 anos vão nascer com síndrome de Down. Não é assim. É bem menos. Mas né? é uma loteria, Valdir? Não chega a ser uma loteria. Com 40 anos, eu posso dizer o seguinte, vamos fazer da seguinte forma. 35 anos para baixo, a mulher tem mais ou menos 1% de ter um neném com síndrome de Down. Dos 40 em diante, esse 1 passa para 5, 6%. Então, aumentou bastante. Bárbaro, em 5 anos, né? Exatamente. Então, esse aumento também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Então, é óbvio que hoje tem exames que se faz, né? A medida da nuca do bebê, do osso do nariz, e por ali já se consegue prever se esse bebê é normal ou não, entende? E aí compete, se ele não for normal, compete ao casal decidir o que quer fazer, né? Algumas situações já tem lei
que autoriza o abortamento, né? Por exemplo, existe uma má formação muito grave chamada anencefalia. É um neném que é formado que não forma o cérebro. Então é incompatível com a vida, né? O casal pode ajuizar e o juiz autoriza a fazer uma decisão interrupção. do casal. Exatamente. Né? Porque o bebê não vai sobreviver. Não sobrevive? Não vai sobreviver. Ele nasce e alguns dias depois vai a óbito. Isso, então, mas a incidência desse tipo não, de raro. anomalia É muito raro. pode ser consequência da demora, de repente? Não necessariamente. Não necessariamente. É uma má formação grave. Aí Grave. não tem nada a ver com a idade, entendeu? Tá. O que tem a ver com a idade são as síndromes, né, ligadas à genética. A né? genética. Síndrome de Down, outras síndromes tem, de Patal, enfim, tem uma Mas quando se infinidade. descobre uma anomalia num feto, tem como se reverter essa situação? Hoje já se faz cirurgia dentro do útero da mulher. Né? Para que tipo de situação, por exemplo? Tem, por exemplo, a gastrosquise, que vem com uma falha na parede abdominal, é passível de correção. Quando tem, por exemplo, um problema em que há uma oclusão do ureter que leva a urina do rim para a bexiga, pode ser resolvido dentro do útero. Uma cirurgia intrauterina. Intrauterina. Ou seja, o médico vai operar o bebê dentro da barriga da mãe. Dentro da barriga da mãe. Isso é uma evolução fantástica. Fantástica, da medicina, fantástica. Né? Fantástica. Isso já é antigo, né? Aqui em Joinville, quem mais fez isso foi o nosso saudoso Dr. Manuel. O Dr. Manuel aqui nos deixou, né, nos deixou há pouco tempo. Ele era cirurgião especializado nisso. Medicina fetal, Medicina fetal. Medicina o Dr. Rafael Sfendrich também, se não me falha a memória, também fez uma época eu acredito que sim. Medicina fetal. Eu né? acredito que sim. Eu lembro que eu entrevistei ele bem. na Rádio Cultura, quando ele tinha feito uma cirurgia num bebê, isso. Num feto ainda. Isso. E foi um sucesso na época. Exato. Faz muito tempo já, né? Aí depois ele parou de fazer ginecologia, né? Ele parou e ficou só fazendo ultrassom. Ultrassom na clínica dele. Eu acredito que ainda faz medicina fetal ainda. Faz ainda? Eu acredito que sim. É um grande profissional. Eu não né? falei mais com ele, faz muito tempo. Faz tempo também que eu não vejo. Mandar um abraço para o Rafael Sfendrich, grande profissional. Agora, doutor Valdir, ainda focando um pouquinho sobre a questão da imunidade na mulher. A mulher, ela nos últimos anos, o mundo tem cobrado, entre aspas, da mulher mais responsabilidade do que ela já tem. Certo. Né? Certo. E hoje, muitas mulheres estão engravidando mais tarde. Então, eu tenho visto várias amigas da minha mulher e amigas, né, de amigas da minha filha que dizem, estou com 39 anos, estou querendo engravidar. Digo, 39 querendo, já era para estar grávida. Quem sou eu para dizer o que a pessoa tem que fazer? Exatamente. Mas aí eu falo, eu já conversei com o meu médico, nós estamos vendo, é bom logo decidir, né, Valdir? O que acontece? Mesmo que a medicina ofereça uma série de vantagens, vamos dizer assim. De resoluções, Isso. etc. Tal. Mas o que acontece é o seguinte, Erivan, a mulher conquistou o seu espaço no mercado de trabalho. Muito, né? Entendeu? Está conquistando cada vez mais. Cada vez mais. Então, o que acontece? A mulher vai para a faculdade, faz um curso, por exemplo, de medicina, são 6 anos, depois ela vai fazer uma especialização, mais 3 anos pelo menos, né? Depois ela vai começar a trabalhar. Aí ela quer trabalhar, quer economizar, quer comprar um carro, quer comprar um apartamento, para depois pensar no filho. E aí o tempo passou. Entende? E não tem como voltar atrás. Entende? Então aí começa. Então por que hoje a medicina reprodutiva está avançando muito e está se pesquisando muito? Justamente por isso, porque as mulheres estão postergando a gestação por uma condição de conquista de espaço, literalmente, né? Nós não estamos aqui dizendo que tem que engravidar com 18, 19 anos, mas ela conquistou esse espaço e esse espaço ela vai adiando a sua gestação. E esse adiar a gestação, chegamos lá com 39, 40 anos, as coisas ficam mais difíceis. Agora, doutor Valdir, mesmo com
você falou com o advento da medicina que acompanha a mulher na área de reprodução humana, a ciência evoluindo cada vez mais nesse sentido, mesmo com 39 anos, o óvulo dessa mulher já é um óvulozinho... Velho. Pode chamar de velho, Valdir? Velho. É velho? Sério? Sério. Uma coisa, um óvulo velho. A mulher não é velha, mas o óvulo é. Ele já Porque é. é diferente do homem, né? Sim. O homem, eu sempre brinco com as mulheres e digo assim, ó, Deus foi injusto com as mulheres. Foi, né? Por quê? Porque elas nasceram com os óvulos que elas vão ter pro resto da vida. Isso. O homem, cada 90 dias, tem os espermatozoides totalmente zerados. Renovados. Todos novinhos em folha. Cada 90 dias. Cada 90 Não dias. importa a idade. Não importa a idade. 70, claro, 60. É, claro que quanto vai se aproximando lá dos 70 anos, A a tendência- qualidade... já vai alterando Já também vai a alternando. qualidade. Mas entendeu? até 65, por aí, tá Até- show. Show, entendeu? Então, eu sempre brinco assim que um homem de 65 anos consegue engravidar uma moça de 20. E o contrário não é verdadeiro, entende? Um moço de 20 não consegue engravidar uma mulher de 50, porque ela não tem óvulos mais A média suficientes. com 50 anos não tem mais. Acabar, entende? Entrar na menopausa. O que é a menopausa? É o ovário parar de funcionar. A mulher menopausou, confirmado, não engravida mais. Não engravida Teve mais. algum caso na história que mostra na medicina que uma mulher... A Cláudia Raia, por exemplo, né? Eu acho que nós podemos citar aqui, Não tem né? problema. Só que ela engravidou, acho que com 50 e Isso. poucos anos, só que eu não acredito que tenha sido o óvulo dela. Ela deve ter congelado o óvulo no Quando passado, era mais nova. jovem, abaixo dos 35, e aí agora engravidou com os óvulos congelados. Quanto tempo um óvulo pode ficar congelado? Pode ficar bastante tempo, isso não Não tem... tem data de validade? Não tem data, não. Como compra um refrigerante, uma cerveja lá, vale até ano tal? Não. Embrião, por exemplo, né, quando tem excesso de embrião, nós congelamos embrião. E o embrião tem um caso, inclusive, de gêmeos com 10 anos de diferença um de outro. Não sei se você viu, nos Estados Unidos, entende? O embrião... O embrião, os dois foram formados junto, ela engravidou e o outro ficou congelado durante 10 anos. Aí, 10 anos depois, ela implantou, descongelou e implantou. E aí então, ficaram os são gêmeos com 10 anos de diferença. Pô, negócio interessante. Então, é uma coisa, assim, fabulosa, sabe? A medicina reprodutiva é uma coisa muito bonita, entende? Agora, o doutor Valdir, a medicina reprodutiva ela tem um custo, né? Tem, infelizmente. A rede pública, em ela não atende a todas, ou seja, aquelas que querem... O único hospital que eu conheço que faz pelo sistema público é o Hospital Pérola Byton, em São Paulo. Em São Paulo. Mas a fila é enorme. Gigante, né? E pacientes de 35 anos em diante, eles não aceitam mais. Tem que ser acima de 35 anos. Abaixo de 35. Abaixo de 35? Acima de 35, eles já não aceitam, não entram no programa deles. Por essa razão que eu acabei de citar, né? Os óvulos já estão diminuídos em número e estão também velhos, entende? Mais velhos do que a paciente. É muito interessante. Essa área da medicina reprodutiva, a área da ginecologia, é uma área que tem evoluído nos últimos anos muito, trazendo novas técnicas. Sim. Algumas não tão novas, mas métodos diferenciados, né, doutor? Exatamente. Para fazer com que a mulher e o seu companheiro, ou às vezes até a mulher mesmo, ela quer ser mãe solo. Exatamente. Aí ela procura alguém para doar um esperma. E nós temos banco de sêmen, Banco aqui de no sêmen, Brasil. aqui no Não Brasil. temos banco de óvulos. Mas tem de sêmen. De sêmen tem. Vamos falar um pouquinho- Até nisso a mulher foi infeliz. Foi infeliz. Entendeu? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também no último bloco do programa. Lembrando sempre que nós estamos com o apoio da Clínica São Marcos Pneumologia, do Clube Social Saúde. Se você não conhece, vale a pena. Você vai ter profissionais do mais alto gabarito à sua disposição por preços muito em conta. Clube Social Saúde. Eu garanto, eu assino embaixo e eu indico. Em nome também do Laboratório Jimenez, sempre perto de você, da Oceano Surfwear, destrua as praias, aliás,
Faça com que as praias não sejam destruídas, destrua as ondas. Não jogue lixo nas praias, faça com que as praias sejam limpas. Até porque o lixo é produzido pelo homem, não pelo mar. Destrua as ondas, não as praias. Um intervalinho rápido, nós voltamos em instantes com o nosso convidado de hoje, Dr. Valdir Martins Lampa. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Saúde e Companhia. Você pode acompanhar o nosso programa aqui na nossa TV da cidade e também no YouTube. Você acompanha lá, o YouTube tem a TV da cidade e o programa Saúde e Companhia. Se você quiser sugestionar um tema para ser abordado aqui no programa, nós temos o nosso endereço eletrônico, está na telinha aí, o nosso e-mail e também o nosso WhatsApp, que é o meu WhatsApp particular. Você pode mandar a sua mensagem através desses dois meios de contato. Ok? Doutor Valdir, qual é o método mais eficaz de inseminação artificial? Vamos dizer assim, não sei se a palavra correta é inseminação artificial ou para a mulher engravidar, quando não consegue pelo método natural. Natural. A fertilização in vitro, a fertilização assistida, ela é dividida em várias técnicas, né? Então nós temos a técnica, por exemplo, do coito programado, que é a mais simples de todas, né? O que é esse coito programado? Nós induzimos a ovulação, é muito comum a gente usar isso em portadoras de endometriose, que é uma causa assim, extremamente frequente de infertilidade conjugal. É o mais comum? Muito provavelmente o mais comum, tá? Porque a incidência de endometriose está assim, muito grande, né? O que se deve ser, Valdir, esse número crescente? Primeiro, Arivan, que antes a gente não fazia o diagnóstico, entendeu? Né? Isso foi descrito a primeira vez em 1890, não me lembro bem. Depois, em 1900 e pouco, um sujeito chamado Sampson, ele criou a teoria da menstruação retrógrada, que hoje a gente sabe que não é bem isso, né? Então, foi se tornando frequente. Então, e surgiu a laparoscopia, a videolaparoscopia, que foi, né? Então, o que acontece? Nós, na suspeita, nós fazemos, o casal chega, 1 ano de tentativa, não engravidou, começa a pesquisar. 1 ano depois de tentar, não engravidou, não importa a idade, começa a pesquisar. Aí nós fazemos espermograma do marido, normal. Fazemos um raio-x para ver a trompa da mulher, normal. Fazemos ultrassom para ver o útero, se não tem nenhuma má formação uterina, nada, normal. Tudo normal. Nós temos que pensar na endometriose. Às vezes, o único sintoma da endometriose é a dificuldade para engravidar. Só? A mulher não relata dor da relação, sangramento anômalo? A maioria relata. Relata? A maioria? A maioria relata. Mas um pequeno número, às vezes, o único sintoma é a dificuldade para engravidar. Entende? Endometriose. Então, aí nós temos que fazer a laparoscopia. Se for endometriose, realmente temos que tratá-la, né? Se for, por exemplo, a endometriose é uma doença, Arivan, como é que eu vou dizer? Ela não é câncer, mas tem um comportamento como se fosse um câncer. Então, ela invade, por exemplo, ela pode comprometer o intestino grosso, que está ali perto, pode comprometer o intestino delgado, o apêndice, pode comprometer a bexiga, né? Ela vai tomando conta? Ela vai crescendo, entende? Hoje mesmo eu atendi uma mulher no consultório e que ela está com a gente chama pelve congelada, quer dizer, provavelmente já tem comprometimento intestinal, comprometimento de bexiga. Endometriose. Endometriose, entende? Então, nesses casos, quando a endometriose é leve, nós tratamos e fazemos o coito programado, que é o mais simples de tudo. Sim. Quando não, nós podemos partir para a inseminação, dependendo da idade da mulher. Aí já começa a pesar. Isso? Tem isso também. Uma mulher com 39, 40 anos não tem indicação de fazer inseminação. Né? Então, aí nós temos o coito programado, a inseminação e a fertilização in vitro propriamente dito, né? Que é o quê? É nós administrarmos medicamento para a mulher, colhemos os óvulos dela e
o espermatozoide do marido é injetado dentro do óvulo, tá? Chama-se injeção intracitoplasmática de espermatozoide, vai para uma estufa, a gente acompanha a evolução, né? A fertilização do óvulo, a evolução, a divisão das células até um determinado momento, e depois nós transferimos para o útero da mulher. Aí ele é reintroduzido no útero da mulher. No útero da mulher. É o óvulo fecundado, já em divisões, né? E qual é o índice de aproveitamento da fertilização in vitro, Valdir? A fertilização in vitro, assim, nos melhores serviços do mundo é em torno de 50%. 50%? De chance da mulher engravidar. E qual é o mais efetivo? A fertilização assistida. É a fertilização assistida. É o ICSI que a gente chama, né? Injeção intracitoplasmática. Esse que o óvulo fica lá numa estufazinha, depois... Isso, injeta o espermatozoide e bota ele na estufa. Essa é a mais efetiva. Mais efetiva. Dependendo de cada caso. Vamos supor, na mulher que não tem nenhuma trompa. Não tem como você fazer coito programado, não tem como você fazer inseminação. Você tem que partir direto para a fertilização. Porque a gravidez acontece na trompa. O encontro do espermatozoide com o óvulo se é feito lá na trompinha. Lá na trompa, entende? Então, se a mulher não tem nenhuma das duas trompas, pode ter tido, né? Por cirurgia, por infecção, por obstrução, por, sei lá, por gestação ectópica que para na trompa, né? E tem que tirar a trompa às vezes. Então, a mulher que não tem nenhuma das trompas tem que partir para a fertilização in vitro. É a única alternativa. É a única ou a mais viável, por dizer não, assim. É a única. A única. A única, né? Se a mulher tem pelo menos uma trompa boa e é jovem, você pode tentar a inseminação intrauterina. Ou até o coito programado, dependendo da idade dela. Se tiver uma trompa só. Ainda resta uma ainda esperança. Tem esperança. Agora, as mulheres mais novas que têm infecção de repetição, Valdir, por exemplo, infecções no aparelho genital, reprodutor, essas mulheres podem no futuro ter problemas para engravidar? Pode. Existe, por exemplo, uma bactéria chamada clamídia. Clamídia. Que é muito famosa. Difícil. É difícil da gente fazer o diagnóstico dela, a não ser por uma pesquisa direta, entendeu? É difícil? É difícil. No preventivo não aparece, no exame simples ginecológico você não vê, ela está alojada lá dentro do colo do útero. Então ela pode migrar para a trompa e causar uma infecção na trompa e a mulher perde essa trompa. Por exemplo, de repente uma mulher tem uma infecção por clamídia, ela relata problemas. E qual é o principal sintoma de uma mulher que tem clamídia? Então, cara, às vezes não dá sintoma nenhum. Nenhum? Às vezes é aquela mulher que tem, por exemplo, candidíase de repetição, tem uma bactéria chamada Gardnerella de repetição, e a gente tem que lembrar de pesquisar essa clamídia, e é um exame especial para pesquisar. Tá, não é um exame... No preventivo não aparece, no exame ginecológico muitas vezes você não vê, entendeu? Muitas vezes não, é difícil de você ver. E a clamídia pode causar na mulher uma infertilidade? Pode, assim. Porque pode causar uma salpingite. O que é isso? É uma inflamação, uma infecção da trompa, né? E é a mais frequente de todas. A mais frequente? A mais frequente. Agora já diminuiu um pouco, né? Mas a outra é o gonococo. Entende? Gonococo. A gonorreia. A gonorreia. Que voltou esse tempo atrás. Começou a aparecer casos novamente. Que é lamentável. E aí, o que acontece? Ela, atingindo a trompa, destrói a trompa. Outra possibilidade é a tuberculose, que pode acometer a trompa também, entende? E aí, a mulher, essa não tem como recuperar mesmo, entende? Agora, é bom lembrar que os jovens devem... A prática do sexo hoje está... vamos dizer assim, mais liberal, né? Sim. Hoje tem meninas com 13, 14 anos já tendo relação sexual. Tem. E é importante lembrar do uso do preservativo, né? Preservativo para proteger. É uma forma de proteger de doenças sexualmente transmissíveis que andam por aí de monte. E de gestação também, que indesejável. Não está preparada, né? Entendeu? É bom os pais conversarem, os cuidadores. Isso não Sem dúvida. Incitar a prática do sexo. Eu nunca me esqueço que numa ocasião... Eu estava falando isso num programa de rádio que eu apresentava. Sim. O Dr. Valdir estava sempre presente lá. Sim. E uma senhora me ligou dizendo que eu estava
incitando a promiscuidade, falando sobre usar preservativo. Não é. Você falar de prevenção não é incentivar a promiscuidade. E é um negócio, é um assunto, né, Erivan, que é até para os pais falarem com as filhas. É meio complicado, né, Valdir? É difícil, ainda tem muito tabu. Mas os pais têm que falar. Tem que falar. Devem. Nós temos que quebrar esse tabu. Eu fui fazer uma vez uma palestra numa escola, eu não me lembro bem qual bairro, em que me pediram para falar sobre quais os cuidados, quando é que a mulher estava pronta para ter relação sexual, né? E eu falei, quando ela estiver pronta para assumir uma possível gravidez. E com 13, 15 anos não estão. Você trabalhou na maternidade muito tempo. Quantos casos lá, Walter? Tem até Todo hoje. dia, né? Todo dia. 13, 14, 12, 11? Eu sempre costumo dizer, né, Erivan, o meu tripé que eu falo. A menina com 14 anos, quando engravida, ela tem 3 caminhos a seguir. 3 opções. Fazer aborto, ser mãe solteira ou casar por conveniência. O que é casar por conveniência? O pai obrigar o casamento. Esse casamento vai durar? Muito provavelmente não. O aborto vai resolver o problema dela? Pode dar uma infecção violenta e ela perder tudo. E já teve casos de morte. Muito. Eu mesmo, quando cheguei em Joinville, presenciei. Né, que tinha as pessoas clandestinas. É um negócio que tem que os pais se alertar muito, porque não tem coisa pior do que o pai. É melhor ele falar do que depois receber a notícia. A menina com 15 anos, pai, eu tô grávida. E aí? Aí o pai fica louco, né? Exatamente. Porque o pai é que vai criar. Exatamente. A responsabilidade vai cair toda no ombro do pai. Exatamente. Então, para evitar isso, conversa. Orienta. Simples. Se você tem relação, usa preservativo. Ponto final. Não tem porquê não tem falar. Porquê. Doutor Valdir, tempo acabou. Conversa boa. Tempo voa, terra rimou. Mas o convite fica de pé para que você volte aqui em breve, para a gente levar a segunda parte desse programa, para falar sobre a importância das mulheres terem consciência de que, para engravidar, o ideal entre 25 e 30. Isso, fazer planejamento. Planejamento. Exatamente. Aliás, a vida tem que ser planejada, né? Claro, toda a nossa vida é planejada. E não, mas para gerar uma outra vida. Exatamente. Né? Doutor Valdir Lampa, grato pela sua presença, grande abraço e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Erivan. É sempre um prazer vir aqui no teu programa. É um programa que eu sempre digo que leva informação para a comunidade e isso é muito importante, né, para o conhecimento das pessoas. Então, parabéns mais uma vez por esse programa e quando você me convidar, pode ter certeza que eu venho. Tá certo. E com certeza se o programa tem esse alcance graças à presença de profissionais como você, que nos dá aí a alegria da sua presença aqui no programa. Obrigado, Valdir. Eu que agradeço. Um abraço. Nós ficamos por aqui, voltamos semana que vem. Em nome do Clube Social Saúde, do Laboratório Jimenez, da Clínica São Marcos Pneumonologia e também da Oceano Surf Wear. Não esqueça, procure fazer a coisa certa, porque o certo é fazer o certo. Vamos fazer um mundo melhor? Vamos, ainda dá tempo. Até semana que vem. Tchau.